Com a simplicidade, o design de interiores tem nas mãos um poder de transformação muito forte. E é isso que eu quero que vocês acreditem. Então, vamos começar falando de emoção, né? Todos já falaram. Mas eu trouxe o significado porque eu quero que vocês vejam que está no cerne mesmo da palavra a lógica do coração. É isso que é emoção. É isso que a emoção traz para a gente. Essas reações, essas confusões de sentimentos que a gente tem. Quantas vezes a gente não falou... Ai, não sei se eu choro ou se eu dou risada, de tanta emoção que a gente estava. É uma confusão tão grande quando a gente está na presença de alguma coisa, de uma situação, alguma coisa que acontece com a gente. E aqui... Peraí, agora passei um. E aí, ao final, eu quero que vocês entendam o que é a emoção que esses profissionais passaram. Tudo que está intrínseco nesse abraço. Isso são profissionais voluntários do nosso projeto, que eu vou apresentar para vocês hoje. Esse é o momento que eles estão recebendo os clientes. Os clientes são as crianças de abrigo, e esse é o momento da entrega dos ambientes. Então, ao final, vocês vão entender o quanto de emoção está representado aí nessa foto. Então, a gente tem a capacidade de transformar um teto para morar em um ambiente para ser feliz. Como eu falei, o design de interiores tem esse poder mágico de transformação. Essas crianças que vocês vão conhecer durante a apresentação, são 47 mil crianças que vivem em abrigo. Infelizmente, aqui em São Paulo, nós somos recorde, temos 13 mil crianças. Essas são aquelas crianças invisíveis. Elas não estão nem na base da pirâmide, elas estão fora da pirâmide, porque na base da pirâmide estão os menos favorecidos, de baixa renda. Eles já foram destituídos da família, ou eles estão nesses abrigos à espera de adoção, então já foram destituídos mesmo da família, vão estar para ser adotados, o que é uma realidade muito difícil aqui no Brasil. A criança hoje, após os 7 anos, depois de 7 anos, a chance de ser adotado é muito difícil. É uma chance muito pequena, ou eles estão lá por alguma situação de vulnerabilidade social, seja por abuso, seja por violência, ou porque os pais mesmo não têm condições de cuidar e entregam para o Estado. Então, esse é o panorama do Brasil todo. Para vocês entenderem, quando a gente fala em abrigo, são os antigos orfanatos. Não existe mais essa terminologia aqui no Brasil. Então, são de duas formas. A gente tem as casas-lares, que acolhem até 10 crianças. As crianças vivem nesses lugares. E o SAICA, que é o Serviço de Acolhimento Integral da Criança e do Adolescente, que acolhe até 20 crianças. Então, são esses dois públicos que a gente trabalha. Então, grande parte desses indivíduos, apesar deles estarem nessas instituições, eles têm todo o apoio emocional, o apoio do Estado quanto à educação, alimentação, eles não estão num ambiente para ser feliz, né? Aqui, imagino que a maioria seja design de interiores, a gente não tem como olhar para um quarto desse, apesar dele estar preto e branco, ele é cinza e triste mesmo. Então, a gente não tem como olhar para um ambiente desse e achar que uma criança tem condições de ser feliz, né? Uma criança que tem um repertório, são histórias muito pesadas que elas vivem. E por que eles são tão tristes e degradados? Porque, infelizmente, a gente doa o que não interessa mais. Aquele sofá que rasgou, aquela almofada manchada, aquele quadro que a gente não gosta. Então, por isso que esses ambientes são tão degradados e impessoais. E a nossa preocupação está aí. Né? 93% das pessoas têm como meta de vida ser feliz. Então, por que essas crianças não têm esse direito? Por que essas crianças não são olhadas? Então, é aí que a gente vai trabalhar. Então, a nossa missão não é entregar um ambiente bonito, não é entregar uma casa bonita, confortável, não é isso. A missão é muito mais profunda. É, através do ambiente, levar alegria, esperança, resgatar a dignidade dessas crianças, dando a elas, sim, um ambiente de moradia saudável, alegre e acolhedor. Então, assim, o que a gente entrega não é luxo, é um ambiente muito simples, mas carregado de alegria e acolhimento. E aí a gente trabalha, aqui agora vocês vão ver algumas fotos de projetos que a gente entregou, depois tem um vídeo que vocês vão entender direitinho como é que funciona.
Então, a gente trabalha alguns outros aspectos quando dentro desses ambientes. Então, por exemplo, criatividade. Então, ambientes coloridos, divertidos, aguçam a criatividade dessas crianças. As crianças que vivem em abrigo têm um déficit de desenvolvimento, tanto emocional quanto educacional, muito grande, porque os ambientes não são estimulantes. Então, ambientes coloridos e criativos é muito importante. Déficit educacional, como eu falei. Então, a maioria dos abrigos não tem um lugar propício para estudar. Às vezes é só um canto, uma mesa, e eles precisam de apoio de voluntários que vêm dar apoio educacional, assistentes sociais que também vêm dar esse apoio. Então, eles precisam de um ambiente claro, bonito, calmo, né, isolado, para que eles possam se desenvolver. E as gerentes, né, as psicólogas, nos relatam que, depois que a gente fez os projetos, o fato deles terem acesso aos livros, terem um ambiente onde eles têm esse apoio de uma forma mais organizada, fez com que eles melhorassem o desempenho na escola, se interessassem mais por ler. Então, a gente está mexendo também com a educação quando a gente mexe no ambiente. Responsabilidade. Quando a gente chega no abrigo, os ambientes, como eu falei, são muito degradados. Então, assim, eles não cuidam. É aquela coisa da cidade, né? A cidade já está feia, a cidade já está suja, por que eu vou cuidar? Vou jogar o lixo, já tem lixo mesmo. Então, lá é a mesma coisa. Se a porta está estragada e ninguém trocou, ele vai dar mais um chute na porta. Se o sofá está rasgado ou está manchado, para que ele não vai pôr o pé? Né? Então, assim, entregar um ambiente com tudo cuidado, eles se sentem pertencentes e eles sentem que eles têm a obrigação também de cuidar daquilo, porque aquilo também é deles. Sentimento de orgulho. Isso é muito importante, porque eles têm a autoestima muito baixa. Quando a gente chega, né, para fazer o projeto, eles quase não olham no olho, porque eles falam, puxa, mais uma que chegou aí, mais uma turma, né, que vai chegar e não vai fazer nada. E depois que eles recebem os ambientes, vocês vão ver que a gente faz uma reunião de briefing com eles, eles falam o que eles querem. Eles se sentem muito orgulhosos, começam a convidar os amigos para vir para o abrigo. Um deles, logo no primeiro projeto que a gente fez, falou na escola, tudo bem que eu não tenho pai, mas eu tenho a casa dos sonhos. Então, isso não tem preço, né, para uma criança dessa. E aqui eu quero que vocês conheçam, vocês vão assistir um vídeo agora na sequência. A Thaísa, ela mora no terceiro projeto que a gente entregou. A Thaísa está há 12 anos já em abrigo, tem uma história bem triste. A mãe dela, até hoje, não destituiu ela para adoção. A mãe dela está na penitenciária. E ela dá um depoimento muito bacana sobre o que representa o projeto. Calma que ainda tem. Calma que ainda não acabou. Então, aí, pelo filme dá para entender um pouquinho, eu vou explicar agora como que funciona o nosso modelo de projeto. Então, como eu falei, são 2 tipos de instituição. A gente focou em instituições de acolhimento mesmo, justamente por causa do impacto que a gente está causando na vida dessas crianças e do relato que a gente tem recebido das psicólogas de como mudou o comportamento das crianças depois da reforma. Então, primeiro a gente faz essa seleção da instituição, a gente recebe indicação de outras ONGs que trabalham com abrigos, ou também as ONGs também podem se cadastrar, os abrigos podem se cadastrar via site. Depois a gente começa a campanha de captação de recurso, essa sem dúvida a parte mais difícil do projeto. A gente faz financiamento coletivo via internet, ou também organiza vários eventos para captar recurso para os projetos, para a gente poder fazer a parte de reforma. Porque primeiro a gente faz toda a parte do projeto mesmo de reforma, a gente não só faz a produção, né, deixa o ambiente bonitinho, a gente faz toda a parte elétrica, hidráulica, telhado, infiltração, que são os maiores problemas que essas casas têm. Depois a gente recruta os profissionais, então a gente tem um cadastro aberto no site para design de interiores, arquitetos e paisagistas que queiram participar como voluntários, ou por indicação também de amigos, as pessoas chegam até nós. E aí a gente divide esse lugar em ambientes, cada profissional fica responsável por um ambiente, como se fosse uma amostra de decoração. Então, cada um fica responsável por um ambiente e trazer os seus parceiros.
Então, depois que a gente faz a parte de reforma, os profissionais entram e fazem a montagem dos ambientes. Todo esse processo, desde que a gente tenha o recurso, né, para fazer a reforma, a parte de obra mesmo dura em torno de 40 dias. Tem que ser uma obra, como eu falo aí no vídeo, tem que ser uma obra muito rápida e organizada, porque as crianças moram no local. E depois a gente faz a grande festa de inauguração com as crianças, que é o momento, sem dúvida, de mais emoção. Aqui são os nossos números. Então, a gente tem 1 ano de funcionamento de fundação da Decor Social. Já entregamos 4 abrigos, 60 crianças beneficiadas, mais de 70 profissionais voluntários e mais de 300 empresas já participaram dos nossos projetos. A gente tem uma madrinha muito querida, a Astrid, mãe de um menino que foi adotado. Ela adotou ele num abrigo em Salvador. E ela conta que o abrigo era tão degradado que ela nem podia visitar ele no abrigo. Levavam a criança para ver no fórum, de tão degradado que era o ambiente. Pode passar o vídeo dela. Aqui eu vou passar rapidinho, são antes e depois dos projetos. Então, aqui. Aí eu queria que vocês prestassem atenção na simplicidade do projeto. Então, assim, como a cor é importante para a gente resolver, né, esse elemento, o poder que a cor tem na transformação dessas casas, desses ambientes. E a gente procura passar isso. Eu acho que a maior dificuldade dos profissionais quando vêm fazer o projeto com a gente é justamente a simplicidade. Porque eles acham que eles precisam fazer muito, que aquilo tem que ter muita informação, muito objeto, e não é isso. São soluções muito simples. Simplesmente mudar uma cor, colocar um quadrinho na parede já faz muita diferença para aquela criança. Então, assim, a maioria dos abrigos a gente encontra dessa forma, assim, com muita infiltração. Eles são conveniados com a prefeitura, né, aqui na cidade de São Paulo. Então, eles recebem uma verba, mas essa verba não é suficiente para manutenção. Então, assim, eles são punidos se não resolvem a goteira. Então, eles resolvem a goteira, mas não tem como pintar a parede. Então, eles têm sempre esse aspecto muito de infiltração. O grafite é um super aliado nosso, parceiro. Aqui um dos quartos. Então, aqui tinha uma distribuição muito ruim. Aqui dormem 6 meninas. Esse piso estava totalmente degradado, não tinha forro. Então, aqui é uma casa de pé direito muito alto, tombada, que a gente acabou de inaugurar. Então, entre os quartos não tinha forro. Então, eles ouviam de um quarto para o outro. Alguns até escalavam a parede, pulavam de um quarto para o outro. Então, a gente instalou forro em todo o piso superior. E aqui você vê uma solução muito simples. Essas camas são do abrigo, a gente não chega e joga tudo fora, né? Como o Paulo falou, a gente é muito preocupado com a sustentabilidade também do projeto. Então, esses beliches são beliches que a prefeitura cede quando cria o abrigo, e eles são pintados, foram repintados, aí são flores pintadas com stencil. Então, olha a transformação que uma forma simples causou nesse ambiente. Aqui é um quarto de bebê e de crianças menores. Aqui como ficou. Vocês não têm noção da emoção da bebezinha de 1 ano e meio quando viu esse tapete, quando ela ficou nesse tapete. Foi muito bacana.